Roda assim. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque. E hoje a gente vai ver o registrador de deslocamento do tipo série paralelo, ou então chamado de conversor série paralelo. O que é isso? Nada mais é do que um conversor em que você vai pegar dados do tipo serial na sua entrada, ou seja, você tem um único barramento e você vai enviando esses pulsos sincronizadamente a partir de um determinado tempo e eles são lidos. Depois você vai pegar isso e transferir todos esses dados que foram lidos de uma única vez, ou seja, você vai ter vários pinos de saída, cada um deles contendo um dado, respectivo àqueles dados da entrada. Então, perceba o seguinte, esse registrador, apesar de parecer ser confuso isso que eu desenho aqui para vocês, é muito simples. Ele nada mais é do que a junção daquele registrador série que a gente viu na última aula com o registrador paralelo que a gente viu na antepenúltima. Então, olha só, eu tenho o meu dado série, que ele vai ser enviado aonde? Aqui, ó, na entrada do meu flip-flop tipo D. E aí, como eu tenho um registrador tipo série, cada saída vai sendo ligada na entrada, ou seja, o dado da entrada vai ser lido, vai ser mandado para a saída, e assim vai ser feito essa pontezinha, né? Esse jumpzinho de um para o outro. Por sua vez, eu tenho o quê? Eu tenho um sinal de clock aqui. Esse clock, ele vai, toda vez que eu fizer um nível completo, né, fazer um clock completo, eu vou ter a entrada lida repassada na saída. E aí o que eu vou fazendo? Vou pegando, vou enviando os dados serialmente, ou seja, pelo mesmo fio eu vou repassando. Depois eu pego cada uma das minhas saídas, como elas ficaram aqui, e repasso de uma vez só para todos os meus flip-flops tipos D que estão ligados nas minhas saídas. Então olha só que interessante, eu vou ter uma sequência de dados aqui, nessa parte aqui de baixo, ó, nesses flip-flops aqui de baixo. Essa sequência de dados nas saídas, elas são repercutidas, ó, individualmente, tá? Cada saída tem um flip-flop individual ali, que ele vai fazer a conexão com a saída do meu sistema, que é essa daqui. E olha só como esses flip-flops aqui da parte de cima, eles estão ligados. Eles estão, ó, associando aqui a saída do flip-flop, certo? De um aqui, com esse daqui. Você tem ligado a saída na entrada. Individualmente, ó, você vê que eles estão isolados. Você vê que um flip-flop, ele não liga a saída de um na do outro. Não, nesse caso, eu estou falando dessa parte aqui de cima, tá? Eu estou falando que nesse caso, a saída desse daqui de baixo, que seria do meu conversor série, tá ligando nesse flip-flop individual aqui da parte de cima. E o que é esse conjunto aqui da parte de cima? São flip-flops do tipo paralelo, na configuração de registrador do tipo paralelo. Você pode ver aqui. E o que tem esse outro pino aqui? Ele está ligado no clock de todos eles. Por quê? Porque esse clock aqui de baixo, ele está comandando o meu registrador do tipo série. O clock aqui de cima, ele está comandando quem? O registrador tipo paralelo. Então, eu vou fazer uma simulação aqui para vocês perceberem uma coisa, com um único bit, tá? Vou dar um play aqui. Perceba que tudo tem as coresinhas aqui, elas indicam nível lógico baixo se for azul e nível lógico alto se for vermelho. Perceba que começou tudo em azul, tá? Ou seja, está tudo em nível lógico baixo. Eu vou mandar um bit 1 aqui, tá? Então eu dei o primeiro pulso de clock, ó. Ele foi repassado da minha entrada para minha saída. Eu vou dar alguns pulsos de clock para fazer com que esse bit 1 aqui, ele vá desse primeiro e ele vá até o último. Só que, enquanto eu vou fazendo isso, eu vou também dando alguns pulsos de clock nesse daqui de cima, nesse conversor paralelo, para que ele receba as informações do meu conversor série e repasse na saída de forma paralela. Então perceba, eu dei um pulso de clock no meu conversor série para pegar o dado de entrada, que estava vindo serialmente, e repassar na saída. Uma vez que eu der um pulso de clock no meu conversor paralelo, eu vou pegar todos os dados do meu conversor série e repassar para a saída de forma paralela. Então eu dei um pulso de clock, olha só que interessante. Eu tenho 1 aqui para esse primeiro flip-flop, eu tenho 0 para esse, 0 para esse e 0 para esse, que é o que está sendo feito. 1 está vindo para cá, como eu dei o pulso de clock, ele é repassado na saída, então veio 1 para cá. Eu tenho 0 aqui, repassa 0 para cá, a mesma coisa para os outros. Então eu enviei um dado aqui na forma serial e repassei na forma paralela. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou dar outro pulso de clock na minha parte aqui, série, para que eu pegue esse bit 1 aqui e ele repasse para frente. Então eu dei um pulso de clock, ó. Entrou 0, né? Veio para cá, e aqui agora eu tenho 1. Repassando de forma paralela, olha só o que vai acontecer, ele repassa aqui para os bits de forma paralela. Fazendo a mesma coisa, dando outro pulso de clock na minha parte série, para ele repassar o bit 1,
e dando um pulso de clock na parte paralela. Olha só, ele repassou o bit. A mesma coisa. Eu vou refazer esse diagrama agora de uma outra forma que vai ficar ainda mais clara para vocês. A few moments later. Para facilitar a visualização, o que eu fiz? Eu apenas desvinculei os dados que estavam sendo enviados desse conversor série para esse conversor paralelo. Então perceba, eu dividi o circuito nos dois conversores. O conversor série e inicial, onde eu vou ter o meu dado de entrada sendo repassado. Aqui na minha saída eu vou colocar aqui uns indicadores de nível lógico. Então perceba, cada vez que eu vou dando o pulso de clock, os dados eles são atualizados serialmente, ou seja, eles estão passando no mesmo barramento e sendo transmitidos. E aí, para eu pegar esses dados que estão sendo passados no mesmo barramento sendo transmitidos, eu tenho que ir fazendo derivações desses barramentos. Só que não é de qualquer jeito, eu tenho que manter a sincronia do circuito. Então o que eu faço? Eu posso, por exemplo, pegar tudo isso e fazer a derivação em paralelo desses barramentos, e conforme eu vou alterando aqui o meu pulso de clock e os dados da minha entrada, eles vão se alterando tudo ao mesmo tempo? Eu posso. É a forma mais correta? Depende da aplicação. Normalmente não. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu estou fazendo isso daqui, é um conversor serial paralelo? Ele também é um conversor serial paralelo. Se eu estiver só analisando aqui o dado de entrada com os dados de saída aqui, no mesmo barramento, é um conversor série-série. Se eu estiver derivando esses barramentos individualmente da saída, para levar as informações de forma paralela, é um conversor série paralelo. Depende da forma como você enxerga. Só que não é a melhor aplicação para um conversor série paralelo. Por quê? Aquele negócio de sincronia que eu expliquei para vocês. Uma vez que eu tenho aqui meus dados da minha entrada variando e eu estou mandando os pulsos de clock aqui, eu estou fazendo o que? Automaticamente eu vario uma entrada aqui, certo? Uma entrada aqui, e eu já atualizo na minha saída. Só que nem sempre os dados, eles precisam ser enviados automaticamente apenas com um bit na saída. Perceba, se esse exemplo aqui eu tenho 4 bits, certo? 4 sinais no meu conversor, quer dizer que eu estou enviando paralelamente 4 sinais ao mesmo tempo. Então, se isso fosse uma informação, ela seria enviada de 4 em 4 bits, certo? Então, eu teria que enviar pacotes de 4 em 4 e não enviar toda vez um pacote novo a cada vez que ele é atualizado. Então, por exemplo, se eu quisesse enviar o bit 0000, o que eu teria que fazer? Eu teria que preencher aqui tudo com 0 primeiro, aí eu enviaria esses dados. Depois, se eu quisesse, por exemplo, mandar a informação 1111, então eu teria que de novo preencher tudo com 1 e aí sim enviar a informação. O que não acontece se eu só utilizar o conversor série diretamente. Porque perceba, se eu quisesse agora enviar de novo 0000, eu teria que fazer o quê? Eu teria que dar 4 pulsos de clock para enviar 0. Só que cada vez que eu dou o pulso de clock, ele já atualiza a minha saída aqui. E aí o que eu ia receber do outro lado? Eu ia receber primeiro 0111, depois 0011, aí 0001, e aí o próximo sim seria o 0000, que é a informação que eu realmente quero. Então, isso nem sempre traz uma confiabilidade para o circuito. Então, o que a gente faz para resolver isso? A gente pega um conversor paralelo, certo? E aí a gente liga no nosso conversor série, que foi o que eu fiz inicialmente. Então, aqui para vocês verem, o que é que eu fiz? Eu simplesmente tirar aqui os indicadores de nível, só para visualizar melhor. Eu peguei a primeira saída aqui do meu conversor série, liguei na primeira saída do conversor paralelo. A mesma coisa eu fiz para a segunda saída do conversor série, para a entrada do conversor paralelo, a segunda entrada. A mesma coisa para a terceira saída do conversor série para a entrada do conversor paralelo, e a mesma coisa para a quarta parte aqui do circuito. Então perceba, uma vez que eu digitar a minha informação aqui, ela não vai atualizar diretamente na saída final aqui em cima. Por quê? Porque ela está indo na entrada do conversor paralelo, e só quando eu der o pulso de clock aqui no conversor paralelo, que é atualizado. Então, o que eu posso fazer? Eu vou dar o play aqui para a gente simular. Eu posso enviar, por exemplo, informação 1111, por exemplo, que eu quero. Então, eu dou 4 pulsos de clock no meu conversor série. Então, ele vai 1, 1, 1, 1. Percebe? Tá tudo em vermelhinho. É o bit 1111 que eu quero, tá bom? Aí, eu falei assim pro meu circuito. Agora eu não vou mais inserir informação. Eu quero que você passe isso para minha saída de forma paralela. Então, eu venho aqui no meu circuito paralelo, recebi esses dados, agora é só dar um pulso de clock, que são todos eles enviados ao mesmo tempo. A mesma coisa aqui, eu vou atualizar, eu quero que tudo seja 0, 4 bits 0, então 0, 0, 0, 0. Passei tudo 0. Perceba que a minha saída ela se manteve no estado anterior, 1, 1, 1, 1. Ou seja, mantive a confiabilidade. Agora eu vou enviar um pacote de dados
tudo de uma vez. Opa, então é só dar um pulse de clock no meu conversor paralelo. Então, a união de um conversor série com um conversor paralelo gera o nosso conversor série paralelo, ou shift register, ou registrador de deslocamento tipo série paralelo, tá bom? Uma outra forma de a gente fazer um registrador de deslocamento do tipo série paralelo é utilizando aquela mesma lógica, né, de circuitos combinacionais que a gente usou na aula de registrador série. Naquela aula a gente fez aquilo para quê? Para que eu retesse os dados do meu registrador série e dessa forma eu conseguisse que eu não perdesse a informação conforme eu ia passando o clock e ela só ia se deslocando de um registrador até outro. Porém, nesse caso, essa configuração aqui, ela é usada de uma forma bem peculiar e diferente, embora o circuito seja o mesmo. Então vamos refazer aquela análise para a gente lembrar como funciona. Eu tenho esse pino aqui, ó, que eu estou apertando ele, pressionando, ó, ele vai ser o meu pino de sinal. Então eu posso enviar bit 0, bit 1. Esse outro pino aqui, ó, ele vai ser o meu de habilitação ou não, que seria da minha retenção. Só que nesse caso aqui, quando ele está em 1, ele vai permitir o quê? Que a informação que vem para cá, ela seja lida. Ou seja, quando aqui é nível lógico alto, esse flip-flop vai receber a informação aqui do meu pino de dado. Quando ele for 0, ele não vai receber essa informação, ele não vai alterar. E aqui você tem um sinal de clock que ele tem que variar, certo? Então vamos analisar. Quando eu tenho 0 aqui, quer dizer que eu não quero que a informação varie aqui nesse flip-flop. Então, eu vou dar um play aqui na simulação, só para a gente testar. Ó. Veja que quando eu estou enviando dados, ó, ele iniciou em 0 e ele não está alterando. Por quê? Você envia 0 do seu bit de controle, ou seja, você não quer que o dado da saída altere. Inverte por essa note aqui nessa end chega a 1. Você pode ver aqui pelo sinalzinho vermelho, tá? Nível lógico alto aqui no simulador, ele está em vermelho e o nível lógico baixo está em azul. Por sua vez, essa end aqui, ela é realimentada com o quê? Ela é realimentada com a saída, então vem o sinal de saída daqui. Então você vai ter E entre o sinal de saída e 1. Só que E entre o sinal de saída e 1 é o sinal de saída. Então o sinal de saída vem para essa O, guarda essa informação. Analisando aqui essa outra end, você vai ter o quê? Você vai ter 0 vindo daquele seu pino de controle e a sua informação. Nesse caso pode ser 1, pode ser 0. Só que 0 e alguma coisa vai dar 0, então essa end retorna 0. Então aqui dessa end eu estou retornando o quê? A informação final do seu flip-flop e daqui eu estou retornando 0. Fazendo ou entre essas duas operações vai te resultar na informação que você está retornando da saída. Então essa informação vem e é armazenada nesse flip-flop. Então toda vez que ela é armazenada, você dá um pulso de clock completo, ela só vai se repercutir na saída, então você mantém. Toda vez que eu habilito aqui na entrada de seleção para que seja sobrescrito o meu flip-flop, ou seja, agora eu quero que o dado da entrada seja repassado na saída, então você vai fazer a mesma lógica. 1 vem, passa para essa nota e vira 0. 0 e o sinal de realimentação da saída é 0, vem para essa OR, então você guarda. Depois você tem aqui o seu dado. O seu dado ele vai ficar aqui oscilando, né? Aí vamos supor que é 1, só para mudar aqui a visualização. Você vai ter o seu dado vindo para cá e você vai ter 1 vindo do seu sinal de controle. Então vai ser E entre 1 e o seu sinal de dados. Então o seu sinal de dados ele prevalece, vem para a sua OR. Então você vai ter o seu sinal de dados de entrada ou 0, que é igual ao seu sinal de dados de entrada. Dando um pulso de clock, ele atualiza na saída, percebam. Aí você me pergunta, ah, legal, Roberto, poxa, então a gente poderia cascatear eles aqui, como você me mostrou na última aula. A gente primeiro fazia o quê? Para a última aula, tá? Eu vou deixar isso bem claro para vocês. A gente fazia a cascata aqui, ó, entre vários flip-flops, certo? E aí todos os clocks a gente ligava junto, certo? Dessa forma a informação ela era passada de um para o outro e assim voltava. A questão é que nesse caso a gente não quer mais um conversor série-série. Agora a gente quer um conversor paralelo. Então, uma das formas de fazer era aquilo que eu já mostrei para vocês hoje na aula, só que outra é se eu pegasse vários desses conversores, que teoricamente eles seriam série, né? E aí a gente pegasse e cascateasse ele da seguinte forma, ó. Eu vou copiar eles aqui para vocês verem. Nesse caso eu vou fazer só com 3, tá? Para não ficar muito grande o circuito e não confundir vocês. Mas você pode fazer com quantos vocês quiserem. Ó, para todos eles eu só deixo eu fazer aqui a ligação de realimentação da saída, né? É o mesmo circuito para todos eles, tá? Não mudou nada. O que vai mudar é o seguinte, esse pino aqui de dados, agora, ele vai ser o mesmo para todos. Ah, como assim, Roberto? Ó, perceba. Vou ter aqui, vou deixar ele bem longe, tá? Para visualizar. Então eu teria aqui, ó, para todos eles. Isso significa o quê? Significa que no mesmo barramento, eu estou vindo com a informação, e essa informação, ela está fazendo o quê? Ela está se dividindo entre
esse primeiro flip-flop aqui, conjunto de portas que controlam ele. A informação vem se dividir nesse outro flip-flop, conjunto de portas que controlam ele, e nesse último aqui. Mas a informação continua sendo série, Roberto? Continua sendo série, por quê? Porque eu tenho um único barramento, certo? Que está sendo derivado para outros flip-flops. Então a informação, ela vem serialmente, ela vem um pulso por vez aqui nesse barramento principal. E é lido por todos os outros conjuntos de flip-flop. Percebeu a diferença do circuito anterior? No circuito anterior, eu tinha um barramento vindo na entrada do meu flip-flop, e aí a saída dele já ligava em outro flip-flop aqui na frente. Então era um barramento que se ligava assim, um ia ligando no outro de forma de cascata. Nesse caso, eu tenho um barramento em série, da mesma forma na entrada, todos eles, só que aqui, as minhas saídas em paralelo, elas são mais evidentes, dá uma olhada. Os flip-flops, eles não estão ligados à saída de um na entrada do outro, eles estão separados. Isso daí é outra forma de fazer a sua análise em paralelo. E aí, olha que interessante. Como é que eu faria então para, na hora que eu mando essa informação, eu vou dar um play aqui para vocês verem. Aliás, o sinal de clock, todos eles são interligados, tá? Eu esqueci de falar isso. Os sinais de clock, nesse caso, você não precisa que eles sejam desincronizados. Você pode fazer eles sincronizados, tá? É até melhor, inclusive. Então, vou colocar aqui o mesmo clock para todos. Então, ó, perceba o seguinte. Quando tá tudo habilitado aqui, ó, quer dizer o quê? Que eu vou reescrever sobre os flip-flops. Olha só, se tudo estiver habilitado, conforme eu vou dando pulso de clock, ó, ele vai reescrevendo aqui na saída. Ele deu um erro aqui de simulação, é alguma coisinha aí do Proteus na hora de simular, tá? Aí acontece, você muda aqui, aí você dá outro sinal de clock, aí ele altera também. E aí o que vai acontecendo? O que vai acontecendo é que, conforme eu vou habilitando para sobrescrever os dados, e aí eu vou mandando serialmente, tudo é atualizado de uma vez. Só que eu não quero que um pino aqui ele mande para todos os sinais de uma vez. Eu quero selecionar. Então você pode selecionar aqui nas entradas de seleção qual porta-loja você quer que sobrescreva. Então nesse caso, ó, é que esse daqui ele está dando erro aqui no Logic Probe, não sei porquê, mas você vê que aqui ele altera, ó, vermelhinho e azul. Aqui ó, a mesma coisa, dando de novo aqui, ó, alterou. Então ó, vamos supor que eu quero esse daqui, ó, por exemplo. Beleza, selecionei ele, aí eu mando, sei lá, um pulso nível lógico alto, coloco para simular, ó. Quando eu dou o pulso de clock, ele só atualiza quem? O flip-flop, ele só recebe o dado da entrada aqui de sinal, o flip-flop cuja entrada de seleção eu habilitei. Aí você fala assim, nossa, que legal. Então eu tenho um registrador tipo série, já que todos os dados estão entrando serialmente pelo mesmo barramento, saindo paralelo, certo? Porque eu tenho barramentos distintos para cada informação que veio aqui na entrada, só que eu tenho um controle agora de quem que eu quero que habilite. E aí como é que eu faria esse controle de uma forma não tão, vamos dizer assim, difícil de fazer? Porque aqui eu tenho, tecnicamente, selecionar fio a fio. Poxa, é só você voltar naquela nossa teoria de multiplexador, você põe um multiplex aqui na frente, eu tenho esse esquemático aqui, foi o melhor que eu achei. Então, por exemplo, você teria as entradas de controle A e B, que é o gerador de produtos canônicos, você tem aqui o seu pino de sinal, e aqui você tem as saídas. Então o que você faria? Você simplesmente vem aqui com esse sinal aqui, ó, de seleção, você tiraria eles daqui, né? Você tiraria esses sinais de seleção, você teria que ter o quê? Você teria que ter aqui os sinais de controle, que eles iriam no seu gerador de produtos canônicos. Um outro sinal aqui você ia mandar o seu dado, por isso que ele estaria aqui nesse pino de E. E aqui você ia ter as saídas. Então, quando você tiver a combinação 00, por exemplo, você pode ligar esse primeiro flip-flop. Quando você tiver a combinação 01, você pode ligar esse outro flip-flop aqui, ó. Quando você tiver a combinação 10, você pode ligar esse outro flip-flop aqui, entende? E aí o que vai acontecer? Conforme você for fazendo as combinações aqui, ele vai comutando entre essas saídas e vai chaveando uma dessas portas ends que vai para a entrada do flip-flop. E esse 1 aqui, ó, ele vai falar o quê? Ele vai falar, ó, agora eu quero que liga, agora eu quero que desliga. Então, dependendo da lógica, tá? Aqui tá invertido, mas se fosse lógica direta, tá? Depende do seu registrador de deslocamento. Se você, por exemplo, manda 1, você quer que habilita, e aí você manda aqui a combinação, e ele chaveia esse daqui, então ele vai ser habilitado. Os demais não vão ser habilitados, entendeu? Então é assim que funciona. Todos os outros vão ser 0. Então você pode usar um multiplexador aqui na frente. Ou você pode fazer aquele esqueminha que eu acabei de mostrar para vocês, que é mais simples. Chaveia um a um manualmente, tá bom? Bem, então essa é a lógica básica para você fazer esse tipo de registrador, do tipo série paralelo. Existem outras, tá? Existe uma infinidade, cada um inventa um negócio diferente. Só que a lógica básica é isso, entendeu? Você tem que pegar essa lógica básica de, esse circuito aqui combinacional de seleção, por exemplo, e como é que funciona um registrador tipo D. A partir disso, você usa a sua imaginação para criar outros tipos, tá bom? Bem, a gente continua na próxima aula com o tipo paralelo serial, nesse caso.
Bem, qualquer dúvida vocês deixam no comentário. Muito obrigado, até a próxima aula.